vou focar naquilo que a gente controla, que são os nossos comportamentos. Questão da arbitragem. O presidente Adson, que gosta de uma resenha, sempre atende a imprensa, anda sumido. A entrevista completa você acompanha agorinha. Antes eu falo que foi um jogo bem complicado. Arbitragem confusa, não é mesmo? Mas o Atlético venceu o Juventude por 2-1. Agora sim, vamos à coletiva completa de Humberto Louser. Acompanhe, compartilhe. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer ao nosso torcedor que nos ajudou do início ao fim, compareceram, nos apoiaram, principalmente no momento mais crítico, no qual a gente sofreu o gol, com um jogador a menos, e depois acabou igualando. O Juventude teve um atleta expulso também, e no final da partida a gente foi premiado com um gol de pênalti do Alejo, e que nos trouxe a vitória. Questão da arbitragem, eu não vou tocar nesse assunto, então vou focar naquilo que a gente controla, que são os nossos comportamentos, são as nossas ideias, nossa estratégia. Hoje jogamos com uma equipe muito organizada, muito competitiva, que vive um momento muito bom na competição, não somente no Brasileiro, mas na Copa do Brasil também. Já visto que vinha de uma vitória lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense, então valorizou ainda mais a nossa vitória na tarde de hoje. Em relação às substituições, né? Então as duas primeiras, né? A gente acaba fazendo, porque o jogo começou a ficar em transição, o Haldane já tinha um cartão amarelo, e a gente pensou fazer em uma parada já duas trocas, né? Até para que a gente pudesse depois administrar melhor as trocas, né? O Haldane e o Joel estavam muito bem na partida, mas a gente preocupado ali com o cartão. E é claro que o adversário atrás do placar continuou fazendo alterações para ir para frente, para tentar a igualdade de placar. E nós também tentamos ali colocar atletas para que a gente pudesse sair dessa situação, e começamos a ficar distante quando nós tínhamos a posse de bola, e nós não conseguimos levar essa bola para o campo ofensivo nosso, fazer com que o adversário voltasse um pouco mais, seja ela em transição ou seja ela com jogo mais posicional. Então, credencio isso a nosso distanciamento, né? Lógico, também mérito do adversário, que nos empurrou, e ele vem por tudo ou nada. Faltou a gente ter um capricho de ter uma conexão melhor para fazer esse jogo de transição. Mas mais uma vitória, você tocou num ponto, 2 vitórias consecutivas, a gente não tinha conseguido isso na competição. Semana passada a gente conseguiu quebrar um jejum de não vencer dentro de casa, hoje mais um, certo? Um tabu de não... de 2 vitórias consecutivas. Então hoje para a gente celebrar, hoje é um dia para a gente comemorar, mas a partir de amanhã já voltar as nossas atenções para o Cruzeiro. A gente vai ter mais uma semana cheia, semana essa, para recuperar alguns atletas. A gente já tem outras perdas por questão de cartão, mas tenho certeza que iremos fazer mais uma excelente preparação para chegar muito bem preparado lá em Minas para fazer mais um grande jogo. Professor, boa noite, parabéns pela vitória, Alex da Rádio CBN. E o senhor tocou nesse assunto também das trocas, das mudanças que são necessárias de um jogo para o outro. Queria que o senhor falasse disso também, porque o Atlético ele busca 2 vitórias consecutivas dentro de casa, mas o senhor ainda não teve o elenco todo à disposição, né? Um elenco que estava, de certa forma, desacreditado, e que mostra também o valor desse plantel, mesmo não tendo chegado nenhum reforço desde a sua chegada, mostra a força que esse elenco do Atlético tem. A cada jogo o senhor tendo que substituir alguém que sai machucado, ou sair hurtado, já não tem um Tubarão para o próximo jogo. Todo jogo é uma escalação diferente. A gente até comentou, né, no pré-jogo, quando você tem ausências, né, de atleta, claro que a gente vai sempre querer contar com a totalidade do grupo, principalmente quando você tem semanas abertas, né, para você colocar essa ideia, colocar conteúdo, para que você ajuste alguns detalhes que você acredita que é necessário ser atacado para poder ter a evolução. Mas infelizmente a gente tem sofrido muito com isso, né? Então é o meu 4º jogo, então 4 escalações diferentes, mas em contrapartida também a gente dá oportunidade para outros valores, né? Então a gente sempre só vai surgir novos nomes quando há oportunidade. Então aqueles que estão tendo essa oportunidade estão agarrando, e até disse a eles mais uma vez que a vitória hoje ela tem que ser credenciada, lógico, o nosso torcedor que nos apoiou, ao nosso presidente que vive 24 horas o clube, certo? Acredito eu que está aliviado como nós, mas amanhã já tem que pensar no Cruzeiro.
certo? Mas hoje é um dia de comemorar, sim, que é difícil você vencer no Campeonato Brasileiro. E o que a gente tem atacado é justamente isso, dar força, dar conteúdo, dar sustentação, para que a gente possa ter sempre o melhor de cada um. Esses atletas já performaram em outras oportunidades, seja aqui no Atlético ou em outro local. Então é isso que a gente tem procurado fazer, tentar extrair o melhor de cada um deles, dando sustentação, dando confiança. Lógico, exigindo um nível de intensidade, de atenção nos treinamentos a todos os detalhes, para que de fato a gente consiga as vitórias. Então a gente fica feliz pelas essas 2 vitórias, mas a gente sabe que tem muito caminho para melhorar, muita coisa para evoluir, e é em cima disso que a gente vai atacar. Sempre a melhoria, a evolução. Então a gente não pode sentar em somente esses 2 resultados, até porque a nossa situação ela é complicada ainda. Mas, como a gente falou desde o início, a gente vai viver o dia a dia, o jogo a jogo, para que a gente possa fazer o Atlético cada vez melhor. Loser, eu queria, boa noite, eu queria abordar 2 situações com você. Primeiro que quando teve o pênalti ali, eu vi que o Emiliano pegou a bola e o pessoal do banco ficou desesperado, que era pro Alejo bater o pênalti, né? A torcida gritou Jorginho, mas foi o Alejo. Eu queria saber dessa situação, como é que isso é trabalhado, né? Já que os cobradores já não estavam mais em campo. Queria que você falasse disso e também da importância da vitória, como ela foi, porque o Atlético leva um gol nos acréscimos, mas consegue reagir ainda nos acréscimos. A importância, o tamanho dessa vitória. Vamos lá. Em relação ao Emiliano, ao Alejo, como você bem frisou, outros batedores já estavam fora, né? E o Jorge também é um deles. E que bom, a gente, lógico, tem essa informação, essa determinação e, claro, determinando o momento, às vezes o atleta ele não está confiante para executar a batida. Que bom que os 2 estavam com confiança para bater. O problema seria se ninguém quisesse bater, como já aconteceu em outros clubes, outras equipes. Mas assim, a gente fica feliz pelo gol da vitória. E você tocou num ponto, né? O Atlético vinha sofrendo gols nos acréscimos, no final da partida. Então é um jogo que cria uma casca, porque a gente sofre um gol também no final da partida, a gente fica com um jogador a menos, certo? E sofre o gol, mas o poder de reação foi importantíssimo. Ninguém se abalou, a gente se manteve no jogo, conseguimos tirar um atleta do Juventude, igualou numericamente a partida e fomos premiados no final da partida com esse gol de penalidade. Então, tirar lições, certo, desses resultados, mas hoje a gente tem que enaltecer que mais uma vez foi uma vitória do grupo, do engajamento desses atletas, da renúncia que eles têm tido ao longo da semana na nossa preparação e focar sempre na preparação. A gente precisa sempre levar para o nosso dia a dia a nossa melhor versão, para que assim a gente chegue preparado para os embates que teremos pela frente, como foi no jogo de hoje, e mais uma vez a gente sai vitorioso e feliz pelo que os atletas apresentaram no campo, mas sempre aquela ressalva, sempre vamos buscar a melhoria, uma evolução para que essa equipe esteja cada vez melhor. Boa noite, Loser, parabéns pela vitória. Na atividade de terça-feira, uma frase que você disse, repetiu inúmeras vezes durante o trabalho foi: a nossa vitória de sábado começa aqui. A nossa vitória de sábado começa aqui. Queria que você falasse justamente sobre esse trabalho mental realizado justamente num jogo como o de hoje, que o Atlético estava acostumado, digamos assim, a tomar os gols no fim da partida, e hoje foi o contrário, né? Conseguiu o gol no último lance, enfim, contra tudo, contra todos. Como é que foi esse trabalho? Olha, a gente acredita nisso, né? Na energia, naquilo que você emprega em suas sessões diárias. Por isso, a gente está muito contente com o engajamento, o comprometimento desses atletas, com aquilo que a gente tem ministrado de conteúdo diário de treinamento para gerar a nossa estratégia. Mas esse fator mental também ele é importante. A gente precisa entender que a preparação, é isso que a gente acredita, que a preparação, ela é muito mais importante que, de fato, o dia do jogo. Então eu preciso chegar bem preparado. Isso foi a pauta da nossa palestra hoje. Nós nos preparamos para poder vencer hoje. Não foi hoje que a gente chegou aqui, agora nós vamos vencer. Não, nós preparamos, estudamos muito o adversário, estudamos a nossa equipe,
foram sessões diárias de 30 minutos, de vídeo, de correções, de pontos positivos, algo para a gente melhorar, algo que a gente já está fazendo bem e que precisa ser melhorado. Então, essa preparação é na representação e tem que ser dessa forma. O que eu falei para eles é celebrar, comemorar hoje com as pessoas que estão mais próximas da gente, que torcem por nós, certo? Tenho certeza que os nossos torcedores também vão ter um final de noite de sábado e um domingo muito mais aliviado, muito mais feliz, assim como a gente. Mas é que eu falei, deixamos isso para eles, o nosso alívio é momentâneo. A partir de amanhã a gente tem que pensar já no Cruzeiro, um grande desafio, uma equipe que investiu muito, jogando nos seus domínios, é muito forte, mas nós teremos aí, como eu falei, uma semana de preparação, de recuperação, de criar uma nova estratégia para que a gente possa ir lá representar muito bem essa instituição, como a gente vem fazendo, como a gente fez nesses dois últimos jogos. Humberto é bom, 2 é melhor ainda, hein, Loser? Você comemorou o apito final lá, lembrou o eterno Zagallo, hein? Dentro de campo lá, aquela alegria, importantíssima vitória. Eu queria te perguntar o seguinte: o presidente Adson, que gosta de uma resenha, sempre atende a imprensa, anda sumido. E aí a assessoria informou que ele disse que prefere deixar você falar da vitória, deixar você à vontade. Eu queria saber no dia a dia, você está à vontade? Ele está cobrando de você, do grupo? Ele está tranquilo na sala dele? Como é que está a convivência no dia a dia com o presidente Adson, que essa semana vai receber a imprensa lá no CT? Diz que pode fazer um especial com ele lá, mas aqui hoje ele não quis, não. Mas ele faz parte, óbvio, né, dessa vitória. Como eu falei, é um presidente muito ativo, ele vive isso aqui diariamente. Então quando eu cheguei, eu percebi a angústia dele, né, com os resultados, por tudo aquilo que ele emprega de tempo, de paixão, de amor, para fazer o Atlético como é hoje. Então, é uma pessoa, um profissional que está no Atlético desde cedo, a transformação do Atlético. Então, e ele sente nesse momento, é claro, não é natural, mas ele tem sido importantíssimo nessa retomada, nessas vitórias nossas. Então, a gente até parabeniza ele também. Essa vitória é da família atleticana. Então, sim, o ambiente do Atlético é um ambiente de cobrança, mas é um ambiente leve. Não tem zona de conforto. O futebol não permite zona de conforto. Então, o futebol é dessa maneira. Então, é nível de exigência máxima, é você elevar o teu nível a cada dia. Eu não acredito no limite do ser humano. Eu acredito que aquilo que você consegue estimular, você vai ter em troca. Então, é claro, respeitando a individualidade de cada um. Então, é isso que a gente está atento. Então, por isso que a gente tem vivenciado, não somente o presidente, mas toda a família, todo o corpo, desde do porteiro, a X da cozinha, ao presidente, todo mundo tem vivenciado o Atlético mesmo. E a gente fica feliz de hoje vir aqui e conseguir essa vitória. Então, sempre me deixou à vontade, na primeira passagem também. Então eu me sinto muito bem dentro do Atlético. É um clube que sempre me recebeu bem, sempre me deu condição para eu colocar aquilo que eu acredito de futebol. Quando eu falo é toda a equipe. Então a gente tem procurado inserir todos esses profissionais da casa, porque são altamente capacitados, vive de fato o Atlético 24 horas também. Então, essa força, essa unidade vai fazer a gente cada vez melhor. Então, é nisso que a gente vai se agarrar, melhorar a cada dia. Mas, em relação ao Adson, ele tem dado todo o apoio para nós. No momento de elogiar, ele vem elogiar. No momento da cobrança, ele também cobra, assim, como tem que ser feito. Então, a gente fica feliz por hoje. Tudo aquilo que a gente fez de preparação, tudo aquilo que a gente teve de renúncia, tudo aquilo que a gente acreditou, a gente conseguiu ser premiado no final da partida com um grande gol. E aquele momento ali da vitória, que a gente acaba correndo ali, é um momento que a gente acaba extravasando mesmo, porque quem vive o dia a dia sabe o quanto a gente dedica, o quanto que a gente renuncia, passa às vezes um filme na nossa cabeça, a gente está longe de família, longe de filho, para viver uma paixão, para viver um amor que a gente tem. E a gente tem sempre um alicerce, né, que é minha esposa, que está sempre comigo, a minha filha também, que a gente faz tudo por ela, né? Então o nosso dia a dia, o porquê a gente se dedica tanto, ela é essa razão. Então a minha esposa sempre dando esse suporte, cuidando de tudo. Então essa vitória vai para elas também, para Tatiana, minha esposa, para Melissa. Mas a partir de agora, como eu falei, eles vão comemorar, nós já vamos pensar no próximo desafio, que vai ser mais uma vez muito difícil. Você que ficou até o final tem muitos argumentos
para ir aqui embaixo no chat e deixar o seu comentário. Segunda vitória consecutiva do Atlético Goianiense no Brasileirão. Ainda está na zona do rebaixamento, mas venceu o Juventude por 2-1. Será que vai sair da zona o rubro-negro? Fique à vontade no chat e deixe a sua opinião. O espaço é seu, não importa o time em que você torce. Belezinha? Se você ainda não é inscrito aqui no Aparecida TV Web, se inscreva em nosso canal. Ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Joinha! Estamos também no TikTok e Instagram. Siga a gente por lá. Até a próxima.